Hello. Ih, tô sem bateria. Peraí, gente, peraí. Ah, agora foi. Eu tava ficando sem bateria, já estava preocupada que tava aqui no cabo ligado, mas não estava funcionando. Vamos lá que eu vou escrever aqui o nome da nossa live. Hoje vai pegar fogo, hein? Pega fogo, cabaré. Que cafona. Peraí. Deixa eu fixar aqui para quem chegar. Muito que bem, muito que bem. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão chegando aqui comigo. Sejam muitíssimo bem-vindos. Eu notei que eu entrei uns minutinhos antes aí, antes da hora, mas já estou aqui ao vivo e tô vendo que já tem gente aqui comigo. Que bom, fico feliz assim, assim que eu gosto. Inclusive, quem já está aqui, como eu sempre falo, lembre-se de usar o aviãozinho de papel que está aqui no canto inferior direito da tela do seu telefone para convidar mais pessoas para estarem aqui ouvindo esse papo. Esse papo que dá pano para manga. Esse papo que tem muita gente precisando ouvir, refletir, formar uma opinião melhor e parar de ficar repetindo slogan político por aí, slogan partidário, que a gente faz muitas vezes sem nem se dar conta, não é mesmo? A gente quer ir repetindo discursos prontos, sem parar para pensar exatamente no que a gente está falando, sem parar para pensar nas aplicações práticas daquilo que a gente está conversando. Eu acho que é aí que mora o perigo. Sinceramente, me parece que é aí que mora o perigo. E é por isso que eu gosto tanto de olhar para o comportamento humano. Porque comportamento humano é prática. Comportamento humano a gente observa. Comportamento humano a gente vê o que está acontecendo. Então esse negócio de falar. Se você não consegue colocar em prática, tem que acender o sinal amarelo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Quem tá por aqui, vamos que vamos. Vamos que vamos. Quem tava aqui acompanhando os meus stories dos últimos dias? Quem me viu fazendo a pergunta que rendeu aqui o tema dessa live? Quem tá aqui comigo agora, viu? Responde aí, gente. Vocês viram eu falando sobre isso? Sim? Cadê o coraçãozinho subindo? Sim, muito que bem. Deixa eu contar então, deixa eu contextualizar essa situação aqui pra gente ter um ponto de partida. Segunda-feira, eu tava numa reunião de equipe, tava conversando com a minha equipe, a gente tava batendo papo, trocando figurinhas e etc. E pensando já, né, os próximos passos do nosso negócio, dos próximos lançamentos, o que vem de curso por aí. Bacana, ok. Eis que a gente caiu nesse tema na reunião, no bate-papo, e ficou ali pairando no ar aquela dúvida sobre o quanto que determinadas pessoas, ou mulheres, né, mais especificamente, se reconheceriam nesse papel de ser dona de casa ou não. O quanto que essa expressão viria atrelada de um significado pejorativo ou não. O quanto que, de repente, as pessoas ainda acham que necessariamente a dona de casa é uma mulher que não tem nível de formação, que não sabe se colocar no mundo, que não tem outras qualificações e por isso só serviu a ela, só coube a ela ficar ali com o fogão com a barriga encostada no fogão, que vive o dia todo descabelada, que fica o dia inteiro vendo Sônia Abrão e etc. Ou então, de repente, que já existia uma outra apropriação dessa expressão de mulheres que entendem que dona de casa é uma ocupação, é um dos papéis que elas cumprem, que não define quem elas é, no sentido de não reduz, não limita quem elas são. Quem elas é ficou horrível, hein? Quem elas são, mas que faz parte sim da construção de quem elas são, faz parte sim das identidades dela, das atribuições que elas precisam cumprir no dia a dia. Enfim, fechamos a reunião, ficou pairando esse ar, porque eu sempre tive um olhar muito firme, muito claro sobre isso, mas essa dúvida surgiu. Eu falei, quer saber? Vou perguntar para um grupo de amigas. E aí joguei lá no WhatsApp, num grupo de amigas. Aqueles grupos assim, tem trocentas amigas, sabe? Eu nem sei o número de amigas que tem naquele grupo e tal. Um grupo até que tava quietinho há bastante tempo, mas um grupo que a gente tem sempre contato, pessoas próximas. E aí perguntei, e era noite já.
a conversa rendeu, né? E de fato ali tinham pessoas que não se identificavam como dona de casa, apesar apesar de lidarem com as questões da casa, e tinham pessoas que se identificavam sim, e as pessoas foram trazendo seus pontos e tal. E o que eu achei mais curioso, enfim, tirei dali as minhas impressões, tirei dali algumas respostas, algumas das quais vou trazer aqui para vocês. E só que o que eu achei mais curioso é que dessa conversa que se encerrou ali, né, sobre esse tema, vários desdobramentos chegaram, desdobramentos sobre desigualdade de gênero, desdobramentos sobre o papel da mulher no mercado de trabalho, desdobramentos sobre o quanto que é possível você ter uma carreira e de repente gerir a casa, e o quanto que isso é justo ou o quanto que seria injusto. E eu vou ser honesta, a conversa ainda tá rolando, eu nem consegui acompanhar as últimas mensagens, porque os últimos dias têm sido agitados por aqui, tem outras coisas para fazer, mas a conversa tá rolando lá e depois eu vou lá ler como é que tá sendo, porque tá sendo bem enriquecedor esse olhar. Mas tudo bem, né? A conversa tá lá, o que eu quero trazer pra cá, o recorte que eu quero trazer pra cá, e que deu origem, então, a esse nome, da dona da casa à dona de casa, vai ser apresentado já já. Antes disso, só quero lembrar o porquê que vale a pena vocês pararem para me ouvir falando disso, né? Eu gostaria de lembrar que eu sou mestre em ciências em emoções e que isso significa que eu fui para dentro da universidade estudar o efeito das emoções no nosso corpo, o efeito das nossas emoções nas nossas tomadas de decisão, o efeito das nossas emoções nos nossos comportamentos e, sobretudo, nas nossas interações interpessoais, que sempre foi um tema do meu interesse, as relações humanas. Eu sou também analista comportamental e especialista em relações humanas. Então eu gostaria de, além de me apresentar e dizer que vale a pena você parar para me ouvir aqui sobre esse papo que a gente vai bater por isso, eu gostaria de dizer que, obviamente, esse vai ser o recorte que eu vou dar, né, para esse tema. Porque com a conversa que rolou lá no grupo das minhas amigas, eu vi que daria para dar infinitas abordagens, infinitos olhares para isso. Mas eu vou trazer aqui aquele que me parece o mais simples, porque eu acredito que é na simplicidade que a gente aprende e que a gente apreende os conceitos que são necessários. E porque, além de simples, me parece que é o olhar mais necessário que a gente precisa ter para parar com preconceitos, para parar de tentar reinventar a roda, para parar de ficar tentando tapar o sol com a peneira. Enfim, vamos lá, vamos conversar sobre isso. Até que vocês acompanharam? Sim? Boa. Responde, gente. Pode responder. Muito que bem, acompanharam. Então vamos lá. O que eu queria dizer? Que hoje em dia existe um movimento de um interesse feminino muito grande, focando aqui não que não exista no universo masculino e tudo mais, mas vou falar aqui das mulheres, que é com quem eu costumo falar habitualmente. Delas aprenderem e desenvolverem competências de gerir pessoas, definir e organizar processos, negociar, lidar com o cliente, conduzir uma gestão de projeto, vender um produto. Todas essas características necessárias para o crescimento profissional no universo corporativo. Eu percebo que esse é um desejo muito grande, não pelas competências em si, mas pelos resultados que essas competências são capazes de proporcionar. Em outras palavras, pela possibilidade de, ao dominar essas competências, chegar a cargos altos e ser bem remunerada por esses cargos, tá? Existe esse movimento intrínseco, né? Intrínseco, não sei se é intrínseco ou não, mas existe esse movimento cada vez mais forte da mulherada ter uma necessidade de, né, tá querendo ir para o mercado de trabalho e não quer só e quer se desenvolver no mercado de trabalho, e para crescer no mercado de trabalho precisa desenvolver isso. Agora, para a gente olhar para isso, eu quero que a gente dê um passo atrás. Como que funciona a vida humana, tá?
Vocês vão me dizendo se eu tô me fazendo clara ou se tá ficando confuso. Mas vamos lá, vou tentar aqui, porque esse assunto dava para muitas abordagens, eu tentei aqui enxugar para ver o que dava para trazer aqui de uma forma inteligível. Quando a gente nasce, quando um bebê nasce no mundo, ele tem simplesmente uma compreensão daquilo que é prazeroso e o que é desprazeroso. Daquilo que traz conforto ou daquilo que traz desconforto. Daquilo que ele gosta e que ele se aproxime, que ele tem interesse, ou daquilo que ele não gosta, que ele não tem interesse, do qual ele se afasta, que ele não tem vontade de se aproximar. A gente, em outro olhar, a gente pode dizer que o bebê, ele se guia exclusivamente pelas questões afetivas, pelas questões emocionais. Ele se aproxima das fontes de prazer e ele se afasta das fontes de desprazer. Com o crescimento desse indivíduo, com o amadurecimento desse indivíduo, é esperado que uma pessoa se dê conta que para alcançar determinados resultados, ela não vai poder se guiar exclusivamente por aquilo que ela gosta e dá prazer, se afastando e se eximindo daquilo que ela não gosta e que não dá prazer. Por que, Isa? Por que, Isa? Porque é assim na vida. Porque na vida a gente não constrói nada se a gente não fizer também aquilo que é desconfortável. A gente não constrói nada se a gente não sustentar o desconforto das atividades que a gente não gosta em função do compromisso que a gente tem com o resultado que a gente quer alcançar. Então, esse processo de amadurecimento é justamente o que vai oferecer para uma pessoa, em função da intenção que ela tem de alcançar certo resultado, é o que vai oferecer para ela a oportunidade dela criar disciplina, a oportunidade dela desenvolver a prudência, a oportunidade dela fomentar a temperança, a oportunidade dela criar fortaleza, dela se sentir uma pessoa mais forte diante do mundo, se tornar uma pessoa mais forte diante do mundo, a oportunidade dela exercitar a paciência dela e, sobretudo, é o que vai ensinar para essa pessoa a não reclamação. Porque se ela faz os movimentos que ela faz reclamando, ela dificilmente vai se colocar num lugar de excelência ao fazer aquilo que ela tem que fazer, tá? Vamos lá, eu tô indo meio que de trás para frente. Eu falei primeiro dos objetivos que as pessoas têm, dos lugares onde elas querem chegar, dos resultados que elas querem alcançar. Depois eu voltei para a questão do bebezinho, que se coloca na vida só com conforto e desconforto, e a partir disso vai desenvolvendo as competências necessárias para aquilo. E aí agora eu quero entender com vocês que a pessoa que se coloca nessa posição, eu quero que vocês entendam que a pessoa que se coloca nessa posição de construir alguma coisa e desenvolver a própria maturidade através da disciplina, da temperança, da fortaleza, da paciência, da prudência, de tudo isso, para chegar nesse resultado, é uma pessoa que... Eu me perdi na minha frase. Vamos lá, deixa eu resgatar aqui. Não, perdi. Muito bem, muito bem. Ela precisa abraçar tudo isso para chegar nos resultados. O que não vai estar incluído nesse processo, nesse caminhar dessa pessoa para ela chegar nesse resultado? O resultado pelo atalho, o resultado de bolha, o resultado que ela alcança sem saber como ela fez para conquistar aquilo. Por que, se o resultado é o resultado? É a pergunta que talvez vocês estejam fazendo. Vamos lá, eu tava falando, né? Uma pessoa, com o amadurecimento da pessoa, ela precisa se dar conta que para chegar num resultado, ela precisa passar por um processo. O processo é a construção da paciência, da prudência, da fortaleza, da temperança, da perseverança, da não reclamação, né? Para chegar no resultado, ela precisa passar por esse processo. O que não está incluído nesse processo? Não está incluído nesse processo um crescimento de bolha. Mas é possível ter o resultado sem tudo isso? Sim, é possível. Só que aí você não passou pelo processo. Você chegou ao resultado através de um atalho. E qual é o problema de chegar ao resultado através de um atalho? É que quando você chega ao resultado através de um atalho, esse resultado ele não se sustenta. Ele estoura. Ele a qualquer momento pode vir a implodir. Ele é um resultado que ele tem um crescimento frágil, que ele tem os pilares deles muito frágeis. Então, em algum momento, ele vai implodir.
Por exemplo, tá? Onde que a gente pode observar isso? No herdeiro. O herdeiro não é necessariamente a pessoa que ganhou dinheiro, né? Mas aquele comportamento de herdeiro, sabe? Não é replicável. Aquele comportamento de herdeiro. A pessoa que recebeu um dinheiro, mas que não foi ensinada a manter aquele dinheiro, a produzir para gerar riqueza, a fazer a manutenção daquilo ali. O que a gente vê, a gente cansa de ver casos de herdeiros que falem, que vão à falência, que perdem todo o patrimônio, dilapidam todo o patrimônio e não ficam com nada. Outro caso que a gente vê isso, de resultado de atalho, resultado que não vem pelo processo. Ganhador da Mega Sena. Não é a maioria dos casos, dos ganhadores da Mega Sena que perdem tudo? Que ficam milionários num dia, um ano depois já não tem mais nada? Esse é um outro resultado de atalho. Que a pessoa chegou lá onde ela queria, na remuneração, chegou, né, no dinheiro que ela queria ter no bolso, na conta bancária, mas ela não se construiu para aquilo. Então, ela perde tudo. Outro exemplo de coisa que foi pelo atalho. Prédios do Sérgio Naia. Lembra disso? Quem é do Rio de Janeiro vai lembrar. Nossa, isso deve ter uns 20 anos, até mais, né? Teve uns prédios no Rio de Janeiro, prédios residenciais no Rio de Janeiro, que simplesmente desabaram. Com famílias morando. Teve morte, teve muita perda. Eu tinha até uns amigos, uma família, amigos da minha mãe que morava lá e tudo mais. E o prédio caiu. E quando foram investigar, viram que para criar o concreto do prédio, utilizado no prédio, não foi usado o material certo. Foi usado um material mais barato que, por isso, não sustentava o prédio. O prédio, então, veio a desabar. Tô aqui dando exemplos de pessoas que chegam no resultado sem se construir para o resultado, sem passar pelo processo, tá? E um outro resultado de bolha que implode, que a qualquer momento vai implodir, é a carreira sem família. É aqui que a gente vai começar a ligar uma coisa a outra, porque eu acho que até agora estava muito confuso, né? Mas tudo bem, vamos chegar lá. A carreira sem família, ela é um resultado de bolha. A carreira sem uma casa organizada, ela é um resultado de bolha. Ela é um resultado que mais cedo ou mais tarde vai implodir. Ela é um resultado que não vai se sustentar com o tempo. Por quê? Se ela vai gerar dinheiro do mesmo jeito, se ela vai gerar cargos altos do mesmo jeito. Porque a carreira sem família é uma trajetória solitária e é uma necessidade humana pertencer. É uma necessidade humana estabelecer vínculos, criar laços afetivos. Então, uma pessoa ela consegue sustentar essa solitude por algum tempo, mas chega um determinado momento que aquela solidão, que deixou de ser solitude, virou solidão, começa a pesar. E é nesse momento que todo o esforço que ela colocou lá, se foi um esforço de bolha, se foi um esforço que não a transformou, se foi um esforço que não gerou nela paciência, prudência, fortaleza, justiça, disciplina, perseverança, se foi um esforço que não gerou nela isso tudo, é um esforço que vai por água abaixo, que ela vai acabar desistindo dele. Mas peraí, isso a gente... Ok, segura isso aqui que a gente volta pra isso daqui a pouco. Aí eu quero te mostrar uma coisa, eu quero te perguntar aqui. Quando você vai ensinar uma criança a nadar, você ensina essa criança a nadar na piscina ou no mar de tormenta? Pode responder. Você ensina essa criança a nadar numa piscina calma e tranquila ou você joga essa criança que não sabe nadar no meio de um mar agitado? Todo mundo vai responder que é na piscina, né? É na piscina que você ensina um filho a nadar. É na piscina que você ajuda, que você consegue limitar minimamente aquela experiência, reduzir as variáveis daquela experiência para tornar aquela experiência mais segura. E a partir daí, você faz com que a criança desenvolva naquele ambiente calmo as condições e as competências necessárias para conseguir nadar. Ok. Quando você vai ensinar balé para uma pequena bailarina, você ensina na sapatilha de meia ponta ou na sapatilha de ponta? Você ensina na sapatilha de meia ponta. Se você não sabe, a sapatilha de ponta é aquela sapatilha famosa do balé, né?
que as bailarinas do municipal usam. Mas quando você vai ensinar uma pequena bailarina a fazer balé, né, os primeiros passinhos do balé, você ensina na sapatilha de meia ponta primeiro. Porque você sempre oferece para a pessoa que está aprendendo um nível mais baixo de dificuldade. Porque é nesse nível mais baixo de dificuldade que ela vai ser capaz de desenvolver as competências passo a passo. A gente até conversou sobre isso há umas 2 brisas da semana atrás, se eu não me engano, em que a gente falava da construção do andame, da transferência de controle, que você precisa envolver a criança na atividade e dar a condição para ela começar a construir a competência para cumprir aquela atividade, né? Então, assim, se faz sentido ensinar uma pessoa a partir de um nível de dificuldade mais baixo, num ambiente controlado, em que ela vai ter suporte, em que ela não está sendo julgada, em que ela não está, de fato, na cara do gol, numa situação de vida ou morte, de uma situação que vai ter desdobramentos complicados. Se para natação vocês concordam com isso, se para o balé vocês concordam com isso, vocês não acham que faria mais sentido aprender a gerir pessoas, definir e organizar processos, negociar, vender, articular uma gestão de projetos de uma maneira que nenhum prazo seja perdido? Todas essas atividades que são fundamentais no corporativo, você não acha que faria mais sentido ensinar essas atividades num ambiente controlado, que é o ambiente doméstico e familiar? Uma pergunta simples. Para mim, esse é o principal motivo de uma mulher sair da posição de exclusivamente dona da casa e se tornar a dona de casa. É entender que nesse universo domiciliar, nesse universo doméstico, nesse universo familiar, ela vai ter as condições e o suporte necessário para desenvolver as competências que vão ser exigidas dela fora desse universo, que vão ser exigidas dela num ambiente corporativo, que vão ser exigidas dela numa carreira. Ah, Isa, mas sabe o que acontece? Eu comecei a minha carreira, eu morava ainda na casa dos meus pais, então eu não precisava necessariamente gerir a casa. E quando eu fui para minha própria casa, eu já tinha dinheiro para pagar alguém para fazer isso. Porque eu já estava gerindo a minha carreira, eu já estava cuidando das minhas coisas. Eu já não precisava mais olhar para porque eu podia pagar alguém para fazer isso por mim. E eu estava cuidando da minha carreira. Perfeito. Mas aí a gente volta para aquele início que eu falei, de você alcançar o resultado de bolha. De você alcançar o resultado sem o processo. Se você estabelece a sua carreira, mas você não estabeleceu um ambiente saudável para a sua família, muito provavelmente você vai ter uma carreira brilhante, mas você não vai ter proporcionado um espaço hospitaleiro para a construção de uma família. Então você vai ter a carreira sem família. Você vai ter a carreira de bolha. Você vai chegar na posição de gerente, de diretora, se sentindo sozinha, solitária. Esse olhar da gente entender que a carreira, ela não substitui a família e que vai chegar um momento em que uma coisa vai pesar sem a outra, ele é um olhar que ele só faz sentido quando a gente reconhece o caráter transcendental do ser humano. É um olhar que ele só tem espaço para ser uma vez que a gente entende que a vida e as coisas intangíveis da vida são mais importantes do que o dinheiro e os bens materiais. Para a pessoa que reconhece no bem material algo de mais valioso do que em estabelecer uma conexão emocional e um vínculo de vida inteira com alguém, essa pessoa ela não vai ser capaz de entender o que eu tô falando. Não vai ser capaz.
E aí no discurso dela vão entrar coisas como: mas por que então que a mulher que desenvolve a família, que dá espaço para a família, que se apropria desse lugar de dona de casa, que ignora qualquer senso pejorativo que essa expressão possa ter e que inclusive inspira outras mulheres a se apropriarem desse papel? Por que essa mulher, se ela for para o mercado de trabalho, ela vai ficar atrás de outros homens? Por que se ela for para o mercado de trabalho, ela não vai alcançar, de repente, mesmo os patamares que ela teria alcançado se ela não tivesse priorizado essa questão da família? Que é um argumento que sempre vem, é um argumento que aparece muito. Porque a mulher, gente, tem uma diferença biológica com o homem, que a mulher, ela engravida. Então, quando a mulher abre espaço para ter uma família, para criar uma família, está no pacote fazer pausas produtivas, fazer pausas na carreira, para dar conta desse período da gestação, para dar conta desse período do aleitamento, para dar conta dessa primeira infância do filho. E um contratante, um empregador, ele sabe disso. Eu lembro que uma vez eu estava falando com uma amiga minha, filha de um empresário, e eu estava comentando de uma experiência profissional que eu tinha tido e que eu tinha ficado insatisfeita com uma postura de um líder meu. E eu falei, eu achei que não foi bacana porque ele só ouviu um lado da história e eu não tive oportunidade de esclarecer a situação. E quando eu achei que depois eu ia ter oportunidade, depois eu vi que não me foi dada a oportunidade de esclarecer a situação. E ela virou pra mim e contou a história do pai dela. Falou assim, olha, Isa, lá na empresa do meu pai trabalha com muitos funcionários de vários níveis de escolaridade diferentes, de vários níveis operacionais diferentes e tudo mais. E é muita gente. Então, eventualmente acontecem disse-me-disse, acontecem bate-bocas, acontecem desavenças e as histórias vão chegando para ele com versões diferentes. Agora, imagina ele que tem trocentos funcionários, se ele vai ter o tempo para ouvir a versão de cada um dos funcionários a cada vez que houver uma desavença na empresa dele. É por isso que ele tem intermediários para lidar entre ele e esses funcionários mais da base da empresa. E aí ele confia nesse intermediário. Esse intermediário vai ser perfeito? Esse intermediário vai sempre tomar a decisão certa? Esse intermediário vai ser sempre totalmente... como é que chama quando você não assume um lado? Qual é a palavra, gente? Quando você não fica nem de um lado nem de outro, mas quando você tem essa separação assim... Gente, me faltou a palavra. Alguém sabe? Enfim, imparcial. Obrigada. Não sei se funcionário vai ser sempre imparcial. Não, provavelmente não. Mas é um sistema suficientemente bom para o meu pai conseguir deixar a operação da empresa dele funcionando. E aquilo assim foi uma virada de chave para mim. Porque eu falei, cara, é verdade, porque eu tava tomando aquela situação como se fosse pessoal, sabe? Falei, poxa, não é justo isso. O chefe do meu chefe não me ouviu só o meu chefe. E eu não acho que o meu chefe tenha passado o que foi verdadeiro. Eu não acho que o meu chefe tenha, de fato, comunicado a história do jeito que aconteceu. Eu acho que ele contou só a versão dele e tal. Mas quando ela me falou isso, eu falei, cara, é verdade. Não é comigo. Não era por causa de mim. Não era um vetor apontado para mim. Não era isso. Era a hierarquia das posições que, de alguma forma, nessa situação, eu acabei me prejudicando, mas faz parte. Porque o meu chefe não tinha tempo mesmo de ficar ouvindo e ficar resolvendo coisa no detalhe. Então, assim, quando a gente olha para um empregador que, de repente, hesita na contratação de uma mulher, será que esse empregador, ele tá olhando torto para a mulher? Ou ele tem experiência suficiente para saber que mulheres por volta dos 30, 35 anos, de maneira geral, talvez um exemplo específico não, mas via de regra, mulheres por volta dos 30, 35 anos começam a pensar em filhos. E se elas começam a pensar em filhos, e se elas têm uma gestação, e se elas precisam de uma licença maternidade, isso inevitavelmente vai ser um custo na folha de pagamento deles.
Se esse empregador é um empregador que tem um fluxo de caixa muito apertado, isso é uma coisa que ele vai levar em conta. Ah, mas não é justo. Sim, talvez não seja justo. Talvez não seja justo mesmo. Eu concordo. Mas é o que é. E isso não significa que o cara tem uma implicância com a mulher. Tem uma implicância com aquela pessoa. Mas isso significa que ele tem uma operação que precisa funcionar e que tem uma limitação financeira, uma limitação real e concreta que é do fluxo de caixa daquela empresa. Então, muito me admira quando as pessoas vão questionar essas disparidades do universo de trabalho feminino e masculino, ou então acham injusto, muitas vezes, recair muito mais sobre o colo da mulher essa posição da gestão da casa, da administração da casa, de entender e gerir as atividades da casa, não executar tudo, mas gerir tudo isso, sem levar em consideração essa diferença biológica que faz parte da nossa vida. Ah, mas você tá me dizendo que homens e mulheres são diferentes? Tô te dizendo que homens e mulheres são diferentes. Mas você tá dizendo que mulheres não podem fazer o que os homens fazem? Não, não é isso que eu tô dizendo. Não é isso que eu tô dizendo. Mulheres podem fazer o que homens fazem. Mulheres podem fazer, inclusive, além do que os homens fazem, porque mulheres podem gestar e parir um filho. Homens não podem. Só que na hora que você reconhece essa diferença, você precisa entender que essa diferença que vem do nascimento, ela vai se desdobrar em diversas perspectivas da sua vida. E quando a gente entende isso e fica em paz com isso, e entende que aquilo não é um problema com a gente, que aquilo não é ninguém questionando o nosso valor, que aquilo não é ninguém falando que a gente não é capaz de chegar no outro lugar, a gente começa a ficar em paz também para assumir esse papel, para falar, cara, olha, é verdade. Se eu quiser ter uma família, eu vou ter que assumir esse custo. Se eu quiser ter filhos, eu vou ter que assumir esse custo. Se eu quiser poder ter um legado, um casamento, e desse casamento, né, do fruto, como fruto do amor do meu casamento, gerar filhos, bom, eu vou ter que... Alguém vai precisar olhar para isso. E via de regra, se esse filho vai ser um filho biológico, via de regra vai ter que ser a mulher. Significa que ela não pode trabalhar? Não, não significa. Significa que ela não pode desenvolver uma carreira? Não, não significa. Mas significa que necessariamente algumas etapas desse processo vão estar no colo dela. Então me parece natural que para compensar isso, do ponto de vista de grupo, do ponto de vista de família, que a parte masculina, que o homem ocupe certas posições e se responsabilize por certos processos. E nessa divisão de tarefas, se torna também natural assumir esse papel de dona de casa. E aqui eu vou voltar aqui, eu acho até que a coisa ficou indo e vindo, né? Não sei se ficou tão... Na minha cabeça estava muito clara, não sei se eu estou me fazendo claro o suficiente aqui, mas tudo bem, vamos lá. Indo e vindo, tô me remetendo aqui a algumas respostas que eu recebi quando eu abri a caixinha e perguntei, e algumas mulheres falavam, não, eu não me sinto dona de casa porque eu tenho uma outra ocupação. Tudo bem, mas você tem a sua casa? Porque se você tem a sua casa, você vai precisar olhar para a sua casa. Não, mas eu tenho uma pessoa que me ajuda, eu tenho uma pessoa que faz o serviço por mim. Tudo bem, mas eu não tô falando da execução do serviço. Eu tô falando da gestão do serviço, de você se apropriar, de gerir aqueles serviços, de você entender o que precisa acontecer, o que não pode deixar de acontecer, de você fazer uma gestão de projetos, de você fazer uma gestão de prazos, de você negociar quem vai fazer o quê, de você atribuir tarefas e motivar as pessoas e gerir a sua equipe, a equipe que está na sua casa, a sua família, a cumprirem as tarefas que tem para ser feitas. Então, esse processo, quando ele é negligenciado, quando ele cai num lugar muito simplório de tipo, não, mas dona de casa? Não, dona de casa é feio, né? Ai, dona de casa é pejorativo, dona de casa é uma coisa ruim e tudo mais. E você simplesmente relega esse processo, ou a tua casa vai cair num lugar de bagunça, que não vai ser um ambiente hospitaleiro para você construir uma família saudável, ou qual é a outra alternativa quando você não faz isso? Nem tem, né? Outra alternativa.
Quando você não assume esse papel, vai ficar um lugar vazio. Vai faltar essa liderança. Vai faltar essa condução. Então, entender que assumir esse papel é uma oportunidade. Fazer com uma vontade. Ou fazer com uma vontade. Ah, é verdade. Ou vai ficar uma bagunça, ou você vai fazer com uma vontade. E aí, quando você faz com uma vontade... Quando você faz com uma vontade, você não encontra os resultados de excelência, né? Alguém paga o preço, alguém paga o pato. Então, por outro lado, se você assume isso, se você entende que faz parte do teu processo fazer isso, e se você coloca isso em primeiro lugar e hierarquiza as áreas da sua vida dado ao grau de importância delas, se você faz isso, aí você percebe que vai ser justamente aquilo que eu estava falando lá atrás, lá no início, que vai ser nesse ambiente domiciliar, que vai ser nesse ambiente familiar, que você vai desenvolver por amor, por escolha, por se reconhecer, fazendo aquilo por um bem comum entre os entes que estão naquela casa, entre os entes que estão naquela família. Ao fazer isso, você vai ver que você vai desenvolver o seu olhar, que você vai lapidar o seu comportamento, que você vai conseguir desenvolver essas competências que eu estava falando, de gerir pessoas, de gerir projetos, de gerir prazos, de gerir um orçamento, de negociar, de motivar. E ao fazer isso dentro de casa, ao desenvolver ao aprender a nadar dentro da piscina, você fica muito mais apto a nadar no mar agitado. Você fica, ao desenvolver essas competências dentro de casa, você fica muito mais apto a transferir essas competências para o seu ambiente corporativo, para a sua vida profissional, sem o risco de cair naquele resultado de bolha, de ter a vida profissional brilhante sem ter a família. E aí, de repente, lá com 35, 40 anos, começar a se sentir muito solitária, começar a perceber que você está trabalhando para os outros, para construir riqueza dos outros, começar a perceber que você se dedicou uma vida inteira para uma coisa que, depois que você morrer, não diz nada a ninguém, que vai tudo virar pó, que se você sair, no dia seguinte botam outra pessoa no seu lugar e fica isso mesmo. É esse senso que tem a ver com a tal da transcendência que eu sempre falo, de perceber que existe valor nesse trabalho não remunerado. E esse trabalho não remunerado que se faz dentro da casa, o pagamento dele não é material mesmo. Não é. Quem não tem esse olhar vai começar a discutir, como tem literalmente hoje sendo discutidas propostas de remuneração procriativa, de você remunerar uma mulher simplesmente por ela estar grávida. Remuneração do trabalho doméstico. Não tô falando de contratar uma pessoa, uma empregada doméstica, não tô falando disso. E isso é óbvio que você tem que remunerar. É óbvio que você tem que remunerar. Você está contratando uma pessoa para fazer um serviço, você está delegando um serviço. Então você está contratando alguém para fazer um trabalho e você paga pelo tempo daquela pessoa. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de você fazer dentro da sua casa. Existem hoje discussões verdadeiras sobre isso, questionando esse trabalho invisível. Então você percebe que quando não se atribui esse caráter de transcendência para essas relações, quando não se atribui esse senso de valor para a família e para as relações familiares, e para os vínculos e para os laços afetivos que se estabelecem nessa família, que só vão ser possíveis de forma saudável se tiver um ambiente físico que proporcione isso, se tiver uma casa organizada, se tiver uma casa em ordem, se as pessoas tiverem o seu espaço, a sua cama. Esse é o grande problema, por exemplo, das pessoas miseráveis, que vivem em cortiços, que vivem em casas de um cômodo só. Se sobrevive. Ah, dá para sobreviver? Dá para sobreviver. Mas a gente sabe que isso não é qualidade de vida. Pessoas de situação de extrema pobreza, que às vezes moram várias pessoas dentro de um barraco. Sim, dá pra sobreviver. Mas a gente não tá falando disso, a gente tá falando de viver com qualidade.
gente está falando de resultados, de excelência. Então, se você não atribui esse senso de transcendência para a família, se você não valoriza a vida e os laços afetivos acima do material, esse papo aqui que eu tô falando, quer dizer, quem não valoriza isso já parou de me assistir faz tempo. Porque ela nem entende, ela nem chega aqui até esse ponto. Nem chega. Porque ela vai pensar exclusivamente no resultado financeiro, no resultado material, na remuneração. E na cabeça dela é um privilégio dos homens estar no mercado de trabalho e conseguir chegar a cargos mais altos no mercado de trabalho. Enquanto que quando a gente percebe esse olhar de transcendência para a família, a gente entende que o privilégio é poder ficar em casa. O privilégio é poder cuidar da casa, cuidar dos seus, fazer aquilo por amor. Isso não sou eu que estou falando, né? Quando a gente, inclusive no módulo R do Método Brisa, que é um dos meus principais cursos, o meu principal curso, é o Método Brisa, o Manual das Relações Humanas, no módulo R eu explico isso a partir do ponto de vista da natureza das relações. Quando uma relação é comercial, é da natureza dessa relação que haja uma troca monetária. Agora, quando é uma relação que a gente chama de bem comum, normalmente as relações familiares, não existe essa troca matemática de eu te dou tanto por você me dar tanto. Não é assim que funciona. Porque você tem um entendimento que o nós é maior do que o eu. Você tem um entendimento que existe um compromisso ali maior do que as trocas financeiras e materiais. E que se o nós é maior do que eu, tudo que me beneficia, beneficia você também. E tudo que beneficia você, beneficia a mim também. A gente dá esse nome, não é uma nomenclatura minha, não é uma descrição minha, é do Alan Fiske, um antropólogo da Universidade da Califórnia, em que ele fala, são as relações de bem comum. Se eu ganho, você ganha. Então, se é você que vai pra rua pra ganhar dinheiro, enquanto eu vou cuidar da casa e dos filhos, porque eu precisei necessariamente pausar a minha carreira pra gerar os nossos filhos, tudo bem, porque eu tô cuidando da casa também pra você e você tá ganhando dinheiro também pra mim. Então, quando a gente vai se apropriando disso, a gente, inclusive, nem vê sentido num possível olhar pejorativo de ser dona de casa. Mano, dane-se o olhar pejorativo. Quando eu sei o que tem valor, quando eu sei o que importa, quando eu sei que eu valorizo mais a vida e os laços afetivos do que a remuneração financeira, do que um cargo de executive director, quando eu sei disso, eu me alio ao meu marido. Eu me associo a ele e eu justifico. E se ele não tiver com um olhar alinhado para isso, eu ensino ele a alinhar o olhar dele para isso. Eu tenho argumentos para mostrar a importância desse papel. Eu tenho vocabulário para explicitar o quanto que se eu não fizer isso, pausando a minha carreira e naturalmente pausando a remuneração financeira da minha carreira, da minha atividade profissional, que se eu não fizer isso, ele vai pagar o preço. Ele não vai ter os mesmos resultados financeiros. Ele não vai estar livre e desimpedido e com a cabeça leve para conseguir pensar em gerar valor no ambiente de trabalho dele. Que, aliás, esse é um outro ponto que sempre falam. Mas então seria justo que as mulheres pudessem ter uma licença remunerada e que essa licença remunerada, como é, né, como acontece e tal, e que essa licença remunerada depois não implicasse numa defasagem no processo de carreira dela. Sim, seria justo, mas vamos lá, vamos ser práticos, vamos botar isso na prática. O trabalho, a remuneração de um trabalho, ela não é arbitrária. Um salário, ele não é arbitrário. Ele tem a ver com o valor que uma pessoa gera. Ou que é esperado que aquele cargo que aquela pessoa ocupe gere para uma empresa. Então, as trocas monetárias, elas não são arbitrárias. As trocas monetárias são, você faz alguma coisa para mim que eu valorizo aquilo a ponto de abrir a minha carteira e te entregar um dinheiro por aquilo. E vice-versa. Seja numa venda específica, quando eu tô te vendendo esse creme aqui, tá? Esse creme aqui, você quer muito um creme? Quer hidratar a sua mão? Então me dá tanto. Aí você, tá bom, esse tanto vale a pena. Pra mim é um valor suficientemente adequado pra eu hidratar a minha mão. Aí você vai lá e faz, porque se eu não der esse valor pra ela, eu vou ficar sem hidratar a minha mão. Aí você vai fazer essa conta na tua cabeça, tudo bem, pago.
no emprego também é assim. Então, é atividade. As atividades, elas são remuneradas em função de uma lógica de mercado. Ah, mas então tem que incluir... e o empregador, ele naturalmente vai ter esse custo. Não, mas então se for uma licença que não é paga pelo empregador, se é uma licença paga pelo Estado, como tem muitos países que fazem, né? Gente, a gente precisa ir para o próximo nível. Quem é que paga o Estado? O Estado, ele não simplesmente imprime dinheiro e distribui dinheiro. O economista acabou de chegar aqui. Não é assim que funciona. Inclusive, ficar imprimindo papel moeda sem você ter uma produção interna do teu mercado que faça um lastro para aquele papel moeda que você está imprimindo, é uma das causas de inflação, é uma das causas da desvalorização de uma moeda, é uma das causas da perda de poder aquisitivo, de poder de compra do consumidor final. Então a gente precisa entender que tudo bem, seja o empregador, seja o Estado pagando, existe ali uma atividade sendo remunerada, que deveria estar sendo remunerada em função da produtividade. Sim, a gente pode fazer um cálculo de gestão e colocar isso na conta. Mas alguém está pagando aquela conta. Não é como se o dinheiro fosse assim, tira debaixo do braço. Não é assim que funciona. As coisas não funcionam desse jeito. E aí, uma das causas que se coloca é... mas então... Nossa, eu fui longe, né? Mas é porque eu sei que esse papo que tá rolando lá, eu ainda tenho que terminar essa conversa lá. E fiquei com isso na cabeça. Então, se você assume essa posição de dona de casa, ela precisa partir desse lugar de compreender os limites da família, de compreender a noção de família, de fortalecer os laços familiares. Porque faz muito mais sentido que as pessoas se apoiem nessas relações de bem comum dentro de uma família do que seja alguém externo e alheio te remunerando por isso e suprindo isso para você. Porque você pode acabar incorrendo, você não, né? Mas se não for feito desse jeito, se a gente simplesmente, não, então tá bom, só na canetada, só a base da canetada, então libera uma licença maternidade, então libera a remuneração, então paga isso. Se a gente faz isso só na base da canetada, isso acaba virando um problema financeiro, um problema econômico. Mas vamos voltar para a questão da dona de casa. Gente, vamos lá. Nossa, eu dei tanta volta. Eu quero saber se vocês entenderam o que eu falei aqui. Me responde. Me diz aqui, o que ficou claro para vocês? Vamos lá. O que eu tô querendo dizer aqui? Que, para mim, é muito claro o quanto é importante a gente se apropriar desse papel pelo bem da construção da família. Esse é o primeiro ponto, tá? Vou tentar organizar. Esse é o primeiro ponto. Agora, não para por aí. Não para por aí, tá? Não só se apropriando desse lugar da família, né, em função do bem da família. Esse é um ambiente, quando você faz isso e você decide fazer isso bem, você se compromete com isso e você vai buscar os recursos necessários para ser uma boa dona de casa, seja para cozinhar, seja para fazer as compras, seja para limpar a casa, seja para... E veja, eu não tô nem falando da execução em si. A execução você pode delegar. Mas para você saber o que precisa ser feito, para você gerir, administrar aquilo ali, tá? Quando você se apropria disso e vai buscar os recursos para fazer isso bem, você inevitavelmente está construindo competências, está desenvolvendo competências que vão ser úteis também para o mercado de trabalho, caso você não queira ser apenas dona de casa. Porque não tem problema nenhum nisso, né? Não é isso que eu tô questionando, não é isso que eu tô colocando para jogo, tá? E uma vez que você, então, desdobra essas competências para o mercado de trabalho, aí, com a sua casa organizada, com isso aqui, né, redondo, e girando bem e tudo mais, e aí você vai para o mercado de trabalho, você criou aqui um ambiente que proporciona a possibilidade de uma família, da construção de uma família feliz, de uma família estável, com vínculos saudáveis, que vai se perpetuar ao longo do tempo, que vai ficar com você e que vai ser o seu porto seguro, ao passo que você também desenvolve a sua carreira profissional. E ao fazer isso, você então é até impulsionada, pode vir a ser impulsionada para essa carreira profissional e ter resultados muito expoentes nessa carreira profissional. Agora, quando você não faz isso, se você muda a ordem da coisa,
Quando você foca primeiro na vida profissional, negligenciando a vida familiar e a vida doméstica, muito possivelmente o que vai acontecer é que você vai ter uma carreira brilhante, mas num determinado momento, essa conta vai chegar e você vai se sentir solitária e sua família vai estar despedaçada ou você não vai ter construído uma família. É disso que eu tô falando. Isso aqui, essa conversa que eu tô tendo com você, esse resumão aqui que eu tô falando com você, só faz sentido se você valoriza a família acima do dinheiro. Se você valoriza as relações humanas e as conexões emocionais acima do dinheiro no bolso. Porque se você achar que tudo na vida se resume a dinheiro, a matéria, a ser remunerado, então realmente isso não vai fazer sentido. Então perceba que tem uma diferença de orientação do olhar. É você olhar um bordado por um lado ou você olhar o bordado por outro lado. É você olhar a fotografia impressa ou você olhar o negativo da fotografia. É uma diferença de orientação. O que é preto fica branco, o que é branco fica preto. Então, realmente, esse é um tema que acaba gerando muito problema e muita polêmica, porque quem tem um olhar materialista da vida, vai achar esse outro olhar um olhar ingênuo, um olhar bobo, esse olhar que valoriza a família, esse olhar que prioriza a família, vai achar isso bobeira, vai falar, pô, mas aí você prioriza o casamento e depois o cara te dá um chute. Sim, é um risco que acontece, é por isso que você precisa estar sempre cuidando do seu casamento. É por isso que você precisa escolher bem a pessoa com quem você vai casar. É por isso que o casamento não pode ser levado com leviandade. É por isso que você não pode construir uma família como quem tá escolhendo um refrigerante no mercado. Entende? Então, a pessoa que tem um olhar materialista, ela vai olhar pra isso e vai falar assim, isso aí é bobeira, isso é ingênuo, isso é imaturidade. Não, não é. Isso aqui é o que faz a vida valer a pena. E a pessoa que reconhece que isso aqui é o que faz a vida valer a pena, ela tem que ouvir da outra pessoa materialista falando que por ela, né, que se a pessoa que valoriza a família e que abre mão da carreira em função da família e que muitas vezes cai nesse lugar de ser exclusivamente dona de casa porque está priorizando a família e porque, por causa daquelas circunstâncias, por causa do momento de vida daquela família, de repente é o que é possível fazer, ou porque ela tá com um filho pequeno, ou porque mudou de país por causa da carreira do marido, ou sei lá por quê, mas priorizando a família naquele momento, naquela circunstância real, naquele momento de vida, é o que ela tá podendo fazer, e ela tá fazendo por amor e por prioridade, ela ainda tem que ouvir o outro falando assim, ah, mas dona de casa, sei lá, colocar alguma colocação como quem diminui essa posição dela. Como quem acha que ela tá nessa posição porque ela não tem escolha, porque ela não sabe fazer outra coisa, quando não é verdade. Quando ela foi para essa posição, muito provavelmente por uma escolha muito difícil, inclusive. Mas uma escolha que prioriza as questões do transcendente. Eu não sei se fez sentido para vocês, eu não sei se eu consegui construir um raciocínio de uma forma lógica, eu não sei se eu consegui ter um raciocínio linear, porque vem muitas informações, vem muita coisa para dividir. Esse é um tema que certamente tem pano para manga, e esse é um tema que está muito mais bem explicitado e muito mais bem estruturado dentro do método Brisa. Quando eu vou fazendo essa construção do domínio dos seus afetos, do olhar para o transcendente, da noção da sua imagem e da sua identidade, depois da construção das suas relações e a natureza das suas relações, para finalmente chegar no último módulo, que é o módulo Business, o módulo de visão de negócios, que é quando a gente vai falar então de fazer dinheiro. Mas fazer dinheiro com essa construção bem feita. Fazer dinheiro com a sua casa organizada. Fazer dinheiro com a sua vida ordenada. Fazer dinheiro aprendendo a desenvolver essas competências necessárias primeiro dentro do seu universo familiar e doméstico, porque é aí que a vida faz diferença. É aí que moram os verdadeiros tesouros da vida. Se você entendeu, maravilhoso. Se você não entendeu, continue ouvindo mais sobre esse assunto, se abra e deixe a implicância e o orgulho de fora, porque se você vai para uma conversa, se você vai para uma discussão já com respostas prontas, já achando que o outro lado não tem nada para acrescentar, ou tentando, em vez de ouvir, tentando pensar em qual vai ser a resposta que você vai dar para o argumento da pessoa, né, sem realmente parar para ouvir, para refletir quais são os argumentos que estão sendo trazidos ali, eu sinto muito te dizer que você só tem a perder, tá? Então, se você não entendeu, continue. Se você tem interesse em entender, continue buscando, continue ouvindo outras pessoas falando sobre isso, que eu tenho certeza que quando você muda esse olhar e se apropria dessa posição de dona de casa, não só a dona da casa, você está realmente valorizando as questões intangíveis
que giram em torno da sua casa. Você está valorizando aquilo que é o tal do essencial, que é invisível aos olhos. E não simplesmente tá com o móvel limpo, com o chão limpo, com a casa cheirosa. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre isso também, mas isso é consequência. É muito mais sobre a dedicação e a disponibilidade que você coloca em função dessas relações. Um beijo enorme. Quinta-feira que vem a gente tem o nosso próximo encontro, na nossa próxima Brisa da Semana, sempre às 10h30 da manhã, do horário de Brasília, aqui no Instagram. Um beijo, tchau, tchau.